Bom dia, pessoal, bom dia, bem-vindos a mais uma live. Como que vocês estão? Eu tô bem animada para a live de hoje. Eu acredito que será muito abençoada. A palavra que Deus me entregou, uma palavra muito forte para a glória e honra dele. Bom, já tô aqui com a minha água, já tô aqui com o meu caderninho. Eu peço a vocês também que peguem uma caneta, um caderninho para você estar anotando o que vocês irão aprender aqui hoje. Bom, vamos começar. Hoje, como vocês já leram, o título é Como reagir em momentos difíceis. E nós iremos utilizar a história, ela é bem conhecida, né? A história desse homem é bem conhecida e tá escrito lá em Êxodo capítulo 2, tá? Tá escrito em Êxodo capítulo 2. Lá conta a história de Moisés, o nascimento de Moisés. Mas hoje eu quero fixar mais na mãe dele, né, a Joquebede. O que acontece? Resumindo a história aqui, rapidamente. Joquebede, Moisés, ele nasceu num momento muito difícil, aonde que tinha um decreto do faraó que todos os bebês do sexo masculino era para ser mortos, né? Então, Moisés nasceu nesse momento muito difícil. E Joquebede, como mãe, ela resolve proteger o filho dela, né? Ela esconde ele durante 3 meses. Mas chegou um certo momento que ela viu que ela não poderia mais esconder, né? Afinal, ele era um bebê, chorava com certeza, né? Então, assim, tinha as dificuldades tudo, mas ela conseguiu esconder ele durante 3 meses. Mas ela viu que não poderia mais esconder ele. Então, o que ela faz? Ela faz, um cestinho e coloca ele no rio. E nesse rio, o cestinho vai e nesse dia, a filha de Faraó, ela vai se banhar. E ela pega esse cesto. E ela vê essa criança, e para quem conhece a história, a Miriam, irmã de Moisés, ela seguiu o cesto, ela fala com a filha de Faraó que ela conhecia alguém que poderia estar amamentando aquela criança, e quem amamentou aquela criança foi a própria Joquebede, a mãe biológica de Moisés. Mas o que eu quero chamar atenção para vocês aqui é que na nossa vida também é assim. Joquebede, ela se viu no momento onde que ela estava de mãos atadas. Ela não tinha mais o que fazer, né? Ela não poderia mais proteger aquela criança debaixo, do teto dela. Então, ela teve que tomar uma atitude. E na nossa vida também é assim. Quantas vezes passamos por momentos difíceis que nós nos vemos em uma situação onde que não sabemos o que fazer, como se comportar aquela situação, como reagir àquela situação. E nesse momento eu quero falar com você. Quando vier um momento difícil na sua vida, reaja com oração, reaja com fé, reaja com atitudes assertivas. Porque tem pessoas que quando o problema vem, a situação difícil vem, em vez de ela parar, analisar a situação, para sim tomar uma atitude assertiva, ela começa a tomar um monte de atitudes precipitadas. E com essas atitudes precipitadas, ela causa outros problemas. Então não seja esse tipo de pessoa. Seja o tipo de pessoa que reage com fé, com oração. Seja o tipo de pessoa que, em vez de focar no problema, foque na solução. Porque quando nós focamos no problema, os nossos olhos, eles saem da solução. Por quê? Porque imagina que essa caneta aqui é o problema. E aqui está a solução. Quando nós focamos muito no problema, nós acabamos deixando de ver a solução. Então, seja o tipo de pessoa que, em vez de ficar focando no problema, de vez de ficar aí reclamando, de ficar falando, agora o que eu vou fazer? Não, para um instante, respira fundo e pense, o que eu posso fazer para resolver esse problema? Joquebede, o que ela fez? Ela escondeu Moisés durante 3 meses.
Ela escondeu ele. Depois que ela viu que ela não poderia mais esconder ele, ela faz um cesto e coloca ele no rio. E Deus, ele encaminhou. E sabe o que é interessante? Que eu quero que fique bem fixado na mente de vocês. Que Deus, ele não vai agir da maneira que nós estamos esperando que ele vai agir. Joquebede estava tentando salvar Moisés de Faraó. Olha que interessante, ela estava tentando salvar o filho dela de Faraó. E o que Deus faz? Deus, ele sabia que a pessoa que poderia proteger ele era quem tinha influência, que era alguém que tinha influência sobre Faraó. E quem que era essa pessoa? A filha dele. Então Deus encaminhou Moisés para a filha de Faraó, para que ela pudesse proteger aquela criança. Então Deus, ele não vai agir da maneira que você está pensando que ele vai agir. Né? Eu fico muito assim, impressionada com a mente humana. Eu fico impressionada, né? Como que a nossa mente, ela consegue imaginar coisas que nunca vão acontecer, ou coisas que como que a nossa mente consegue imaginar coisas que nunca vão acontecer, sabe? A nossa mente, então, muitas das vezes, nós ficamos tentando imaginar como que Deus vai resolver aquele problema, como que Deus vai agir. Então, não fica tentando imaginar como que Deus vai agir, mas creia somente no poder dele. Creia, porque ele tem poder de resolver qualquer situação, por mais difícil que seja. Logicamente, nunca se esqueça disso, você tem que fazer a sua parte. Joquebede, ela tomou atitude, e Deus agiu em cima da atitude de Joquebede. Ela agiu, ela teve a coragem para proteger o filho dela. Então, você precisa confiar em Deus. Sabe, uma coisa que eu gosto muito de falar é o seguinte: a vida, ela não é um conto de fada. Sabe, a vida, ela não é estática, ou seja, ela não é parada. A vida está em constante movimento. Vai vir situações que nós não estamos esperando. Vai vir momentos difíceis. Jesus falou na palavra dele que, né, a Bíblia fala que nós teremos momentos difíceis, que nós iríamos passar por momentos difíceis. A Bíblia é clara. Então, vai vir momentos difíceis, vai vir momentos que você não estava esperando. Agora, como que você vai reagir a esses momentos? Como que você vai reagir a essas situações? É que é o grande X da questão. Você não pode reagir desistindo. A sua reação não pode ser a desistência. A sua reação não pode ser o desânimo. A sua reação tem que ser reação de fé, reação de determinação, reação de atitude. Joquebede, ela teve uma reação. Ela sabia que o filho dela estava correndo um risco de vida. Ela sabia que tinha um problema ali. E em vez de ela ficar reclamando, ela pensou: o que eu posso fazer para proteger o meu filho? E foi o que ela fez. Ela protegeu aquela criança até onde que ela pôde. Depois disso, ela tomou uma outra atitude. Em todo momento, ela estava confiando em Deus. Depois ela tomou uma atitude, colocando ele no rio. E Deus, ele conduziu tudo. E Deus, ele é tão poderoso que eu acredito que quando Joquebede colocou ele no rio ali, eu acredito que provavelmente ela deve ter pensado, né? Eu acredito que ela não deve ter imaginado que ela própria criaria o filho dela, né? Um determinado tempo, por um determinado tempo. Eu acredito que quando ela colocou ele no rio ali, ela pensou: meu filho tá indo, né? Deus cuida. Mas Deus, ele muda tanto a história de Joquebede que ela própria amamenta o filho dela. Deus, ele tem poder de mudar a sua história. Por mais difícil que esteja,
Por mais complexo que pareça esse problema, por mais complexo que seja esse problema que você está vivendo, Deus ele tem poder de mudar a situação. Deus ele tem poder de converter essa situação e agir ao teu favor. O que você precisa ter é fé. O que você precisa ter é atitudes assertivas. O que você precisa ter é determinação. Não desista do que Deus tem para você. Joquebede não desistiu do filho dela. Ela não perdeu as esperanças. Ela lutou. Lute pelo aquilo que Deus te deu, tá? E uma coisa também que eu quero muito deixar, quero que vocês lembrem, a palavra que eu quero que vocês gravem nessa live é resiliência. Joquebede, ela teve resiliência. O que é isso, Bárbara? Resiliência é a capacidade de se recobrar, né? Segundo o Google. Resiliência é a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à mudança, às mudanças. Ou seja, o que é resiliência? É você ter capacidade de enfrentar um problema e não ser destruído por ele. É a capacidade de você se adaptar às mudanças. Imagina um bambu. Um bambu, o vento vem, a tempestade pode vir, ele enverga, mas não quebra. Porque o bambu, ele é resiliente. Nós precisamos ter resiliência. Não podemos desistir. Não podemos desistir no meio do caminho. Não podemos parar. Precisamos lutar pelo aquilo que Deus tem para nós. Deus ele já te deu vitória. Deus ele já te deu capacidade de vencer. Pessoal, eu peço desculpa pela máquina, que é impressionante. Eu falar que vou fazer live, é galo cantando, é máquina passando, mas tudo bem, a gente vai continuar aqui conversando. Tá? Não precisa aprender a lidar com situações difíceis, tá? Você precisa aprender a ser resiliente. O problema vai vir? Vai vir problemas. Mas como você reage a eles, que muda toda a história, que muda toda, né, que muda tudo. Então, não desista, tá? E interessante que Joquebede, ela tinha um motivo para agir. Ela tinha um motivo para proteger. Era o filho dela. É alguém que ela amava. Então ela tinha um motivo para proteger aquela criança. Ela amava aquela criança. Então, qual é o seu motivo? Você tem um motivo para continuar orando pelo aquele filho que infelizmente, que infelizmente entrou em caminhos errados? Você tem motivos para orar por esse casamento? Você tem motivos para orar por esse sonho que você tanto quer realizar? Você tem motivos para agir. Então, qual que é o seu motivo? Ah, Bárbara, uma coisa que eu quero que vocês entendam, que eu sempre falo, motivação não é empolgação. Joquebede, ela não estava empolgada. Joquebede estava determinada a salvar o filho dela. Motivação é um motivo para agir. Qual que é o seu motivo? Para você acordar todo dia cedo, para você, mesmo cansada ou cansado, estar estudando. Qual que é o seu motivo? Que mesmo não vendo resultado, aparentemente, você continua ali orando, você continua tendo fé que a vitória vai chegar, que aquele filho vai sair daquele caminho errado. Qual que é o seu motivo? Que você continua orando pelo aquele casamento, que mesmo que ainda você não tá vendo o resultado de mudança, você continua orando. Você tem um motivo. Então, ore, continue orando pelo seu casamento, continue orando pela sua família. Não deixa que as situações difíceis, não deixa que o inimigo destrua aquilo que Deus tem para você. Não perca as esperanças, não perca a esperança.
Deus, ele tem o melhor para você e ele pode mudar qualquer cenário. Então, a máquina passou na hora, eu não sei se vocês conseguiram pegar o que eu falei, mas a vida, né, eu vou repetir de novo, a vida, ela não é um conto de fada, aonde que vai vir, aonde que uma varinha mágica vai mudar toda a história, aonde que se eu esfregar uma lâmpada mágica, eu vou poder realizar todos os meus sonhos. A vida não é um conto de fada. Para você realizar seus sonhos, você vai ter que trabalhar inteligente, né? Ter um trabalho inteligente, trabalhar de forma inteligente. Então, a vida não é um conto de fada, né? Eu não vou esfregar uma lâmpada e todos os meus sonhos vão se realizar. Eu não vou pegar uma varinha, ter uma varinha mágica onde que a história vai mudar. Não. Se você quer realizar seus sonhos, você vai ter que se esforçar, você vai ter que ter dedicação, trabalhar de forma inteligente. Se você quer que a sua história muda, se você quer que a sua história mude, né? Se você quer que a sua história mude, você vai ter que tomar atitudes corretas. Você vai ter que tomar atitudes, fazer escolhas que vão te levar a ter os resultados que você deseja. Bom, pessoal, terminando a live de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E resumindo a live de hoje, você precisa ter resiliência. Você precisa ser uma pessoa resiliente, onde você vai saber lidar com as situações. Quando os momentos difíceis vierem, você tem que reagir, mas reaja com fé, com oração, com atitudes assertivas. Não faça escolhas precipitadas que vão te causar mais dor, que vão te trazer mais problemas. A vida não é um conto de fada, igual eu falei. Não é um conto de fada, a vida não é um conto de fada. Vai ter problemas, vai vir situações que você não estava esperando, vai vir momentos difíceis. Como você vai reagir a isso? Que é o grande X da questão, como que você vai reagir, tá? Quer realizar seu sonho? Se esforça, se dedica. E primeiramente peça orientação a Deus, porque Ele já viu o futuro, Ele sabe o que é melhor para você e Ele quer o melhor para você. Então nós terminamos a live de hoje. Mais uma vez, torno a repetir. Não desista do que Deus tem para você. Fique com Deus e nos vemos na próxima live.